Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Aliança Talks, o podcast que abre espaço para histórias inspiradoras e trajetórias empreendedoras. Conversas que fortalecem conexões entre empresários do nosso grupo. E se você ainda não segue nosso canal, já clique aqui embaixo para seguir, para você não ficar de fora de nenhum episódio. Eu sou Leonardo Alves e esse podcast é sim uma iniciativa do nosso grupo de empresários. Somos 50 empresários que nos reunimos todas as semanas para fazer negócios entre nós. Então, se você quiser entender como funciona esse grupo, quiser participar, quiser nos visitar, eu vou deixar aqui embaixo o meu @ no Insta, me manda uma mensagem por lá e aí a gente vai conversar e você vai poder fazer negócio também e apresentar a sua empresa para vários empresários. E nesse episódio aqui a gente vai falar sobre saúde, confiança, relacionamento e também sobre negócios, porque por trás de cada profissão existe uma história, uma visão de mercado e também uma fórmula única de impactar pessoas. A nossa convidada de hoje é a doutora Flávia Valente, da Clínica Odonto Valente, que atua na odontologia, levando não só o cuidado técnico, mas também experiência, acolhimento, transformação para os seus pacientes. E eu posso falar muito bem porque eu me trato com a doutora Flávia, toda a minha família se trata com a doutora Flávia, minhas tias, meus primos, meu filho, minha esposa, toda a família frequenta lá, a gente conhece muito bem, então eu fico bem tranquilo para recomendar o trabalho dela. E eu quero aproveitar esse papo aqui para entender não só a profissional que a gente está trazendo aqui na cadeira do consultório, mas também a empreendedora, a comunicadora e também a gestora. Então, para a gente começar do começo, eu vou pedir para você se apresentar. Antes da dentista que as pessoas conhecem hoje, quem é a doutora Flávia Valente? Boa tarde, Léo, boa tarde a todos. Pois é, a doutora Flávia Valente, antes de um CRO, ela tem um CPF, né? O CRO é minha identidade profissional, mas tem um CPF. E a doutora Flávia, que não é a doutora Flávia, só a Flávia, ela é mãe, ela é filha, ela é irmã, ela é tia, né? Eu sou uma canceriana nata, aquela pessoa que se preocupa com todos, apaixonada pela família, apaixonada pelos filhos, com muito orgulho, pelas sobrinhas de sangue e pelos aqueles que se tornaram sobrinhos de coração. Então é essa, aquela que se dedica, que se preocupa, essa é a Flávia. Muito bom, você já deu um spoiler, né, falando desse arquétipo da cuidadora, mas a gente quer entender como é que a odontologia entrou na sua vida. Pois é, uma coisa engraçada, eu digo sempre que acho que foi uma missão que eu tive, sabe? Eu antes de ser dentista, eu sou técnica em edificações por formação, Olha só. desenhista, né? E eu comecei minha carreira profissional muito cedo. Eu era desenhista e estava decidida a fazer engenharia. E em determinado momento eu falei, acho que não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero cuidar de pessoas, eu quero ter um canto mais tranquilo, porque a odontologia necessita, né? Diferente de um engenheiro que está numa obra, esse era o meu objetivo, que eu continuo gostando, é uma área que me atrai muito, porém eu queria um canto que me acolhesse, que acolhesse aquele momento e estar ali, só eu. Não depender como que eu vou te explicar? Não depender exatamente dos horários dos outros. Eu queria fazer o meu horário, porque eu tinha planos. Ter a sua independência. Ter a minha independência. Eu tinha planos, porque eu sempre quis ser mãe. Então, isso é uma coisa que já estava em mim. Aí eu pensei, se eu procurar uma outra profissão que eu possa determinar os meus horários, eu vou conseguir conciliar as duas coisas. Quando eu for mãe, eu vou também trabalhar. E aí comecei a procurar algumas profissões e aí surgiu a odontologia. Mas será? Eu nunca tinha tido contato com nenhum dentista. Na minha família não tem dentista, eu sou a única. Pioneira e continuei sendo a única. E aí eu fui conversar com meu pai. Falei, pai, você acha que dá para eu fazer odontologia? Porque o meu pai estava nos planos dele eu fazer engenharia.
E a odontologia é muito mais cara, né? A faculdade de odontologia é muito mais cara. E meu pai falou assim para mim: a gente faz dar. A gente faz acontecer. A gente faz acontecer. E realmente, o meu pai fez acontecer. Infelizmente, ele não me viu formar. Ele partiu no meu último ano da faculdade. E hoje, assim, eu sou muito grata por tudo isso, porque eu tenho histórias, são 30 anos de odontologia, e eu tenho histórias no consultório que me enche de orgulho, sabe? E aí eu realmente encontrei aquilo que eu queria. Eu fiz tudo aquilo que eu queria. Eu criei meus filhos, hoje eles estão com 20 e 23 anos, né, encaminhados em ótimas faculdades, e eu pude proporcionar a eles aquela atenção de mãe que eu queria e pude também exercer a minha profissão. Olha, Isso. Que fantástico, muito bom. Muito bom. A gente vai querer ouvir essas histórias que você tem aí. São muitas. A gente vai querer ouvir algumas dessas daí. E aí você até contou dessa preparação, dessa faculdade. Eu queria até entender isso, porque a sua clínica é muito tradicional, ali no bairro do Belém. Depois eu quero até que você deixe o endereço, tudo certinho para a nossa audiência, para quem quiser ir lá te visitar e também conhecer. Mas como é que a faculdade de odontologia te prepara para gerir uma clínica? Porque você desenvolve a habilidade, e é interessante, eu até assim, achei interessante na sua fala, né? Você queria ser desenhista e virou uma dentista, que as duas envolvem muita habilidade manual, né? Isso é bem interessante, né? Então acho que é uma coisa talvez até inata sua. Mas, voltando à pergunta, como é que essa faculdade te preparou para, além da parte técnica, gerir uma clínica? Porque é um negócio, né? Então, você vê que eu já tinha intenção de ter o meu espaço, ser independente, né? E a faculdade de odontologia, ela te dá muito, muito suporte no atendimento. Então, quando você está atendendo um paciente de clínica odontológica da faculdade, você tem muitos professores ali com você te orientando, né? Só que a faculdade, na época que eu fiz, ela não ensinava a empreender. Ela te ensinava a ser dentista. Hoje as coisas mudaram, né? Hoje as coisas mudaram. Então a gente aprendia meio que na raça. Vou abrir o meu consultório. Sim. Vou abrir o meu consultório e mete as caras, né? Mas hoje as coisas são diferentes. Porque nesse momento você não pensa, a hora que você pensa em abrir o consultório recém-formado, você não pensa que vai ter contabilidade, nota fiscal, contas a pagar, contas a receber, vai ter que lidar com funcionário, a gente não pensa em nada disso, né? Só pensa em receber o paciente e tratar. Nada disso, nada disso. Então é uma coisa muito interessante que você sai da faculdade sabendo, sem experiência, que é uma coisa importante, né? Você não tem experiência, não adianta falar, eu tenho experiência porque eu atendi 5 pacientes de canal, né? Um exemplo. Vai fazer isso no dia a dia, né? E comigo aconteceu uma coisa muito interessante, eu sempre comento isso, que na faculdade eu só atendi mulheres e crianças. Eu nunca tinha atendido um homem na faculdade. Olha que interessante. E até há bem pouco tempo a gente vê, não sei como é que é hoje em dia, mas a gente vê muito mais mulheres dentistas do que homens, né? Então, exato. Eu acho que teve essa predominância, talvez até pelo lado cuidador da mulher, né? Sim, sim. E eu só tinha atendido pacientes homens e crianças, né? E assim que eu me formei, eu fui trabalhar em alguns consultórios, né? Você vai prestar o seu serviço. E eu pensei, eu preciso pegar experiência nesse momento, né? E fui, meti as caras, vou trabalhar. O primeiro paciente homem que eu atendi, eu me lembro até hoje, porque eu, sinceramente, eu pensava assim, meu Deus, tem barba, é um homem. Era totalmente diferente do que eu estava acostumada, porque eu estava acostumada a atender mulheres na faculdade. Assim, não que eu tinha que atender mulheres, é que todos os pacientes que caíram para mim como aluna, graduanda, no momento do treinamento, né? eram mulheres. E aí eu me vi ali entre 4 paredes,
tendo que atender um homem que eu nunca tinha atendido e definir o tratamento dele. Então você vê que toda a prática que você tem na faculdade, na hora que chega para você decidir, para você tomar decisões, ela é muito pequena. Então ali eu acho que é nesse momento que a gente começa a se desenvolver e pensar, agora é por mim. E nesse momento, você tem a certeza que aquilo que você está fazendo tem que ser o certo. Então, você tem que ser tomador de decisões. Porque eu não posso chegar para o meu paciente e falar: espera um pouquinho, que eu vou consultar alguém para ver o que é melhor para o seu tratamento. E isso a gente só ganha com a experiência, né? E essa experiência foi acontecendo por 2 anos. Eu trabalhei com um professor meu da faculdade. Ele me chamou para trabalhar no consultório dele, chefe de cadeira de cirurgia bucomaxilo. Então, eu fui por 2 anos primeira assistente dele no consultório particular. E isso, para mim, trouxe uma experiência única e vivências que eu carrego até hoje, né? E eu fui criando muita confiança do que eu realmente estava fazendo. E depois de 2 anos eu falei, agora eu preciso caminhar com as minhas pernas. Porque se eu não caminhar com as minhas próprias pernas, né, eu vou sempre depender da decisão de alguém. Porque se o consultório não é seu, você pode mostrar o seu tratamento, mostrar o seu trabalho, mas tem sempre alguém que decide por você, né? E aí eu abri o meu consultório no ano de 2020, então agora, exatamente essa semana, né, eu abri o consultório dia 27 de abril, eu abri o consultório e estou no mesmo lugar. Desculpa, qual ano que foi? De 2000. De 2000. Então, estou completando agora 26 anos. 26 no dia anos. 27 de abril de 2000, eu abri o consultório. Fantástico, parabéns. Continuo no mesmo lugar. Então, empreender, que foi como você me perguntou, como que a faculdade ela vai te ensinar isso, na minha época ela não ensinava. Na minha época era um pouco diferente e a gente aprendia a ser dentista. O dentista, você aprendeu a ser dentista e daí para frente você procura outras coisas. Hoje a gente tem bastante consultorias, né, que ensinam a gente a fazer isso, toda a parte burocrática, toda a parte de contabilidade. Quando eu me formei, não. Eu fui aprendendo na raça mesmo. Aí você vai para o contador e aprende tudo isso que faz parte do empreendedorismo, né? Faz parte, sem dúvida. Hoje em dia a gente tem YouTube, tem Google, tem um monte de ferramenta, né? Há 30 anos atrás não tinha nada disso, né? Não tinha. A gente ia pesquisar na biblioteca, né? Então, tivesse alguma dúvida, no papel mesmo. Procurava no livro, né? Exato. Isso é muito interessante, né? E hoje, com toda essa experiência que você tem, da vivência em atendimento do paciente, em cuidar, em gerir uma clínica, o que você acha que hoje em dia mais fideliza o cliente, mais faz o cliente voltar para a clínica e, assim como eu, levar toda a família, filho, esposa, todo mundo para... essa confiança é muito importante, ou tem outros aspectos que ajudam, que contribuem para que esse paciente seja fiel à sua clínica? Olha, Léo, a confiança realmente eu acho que é um fator muito importante, né? Mas existem algumas coisas intrínsecas ali durante o atendimento ao paciente, além da confiança que eu estou passando para o meu paciente, né? Um fator importante, por exemplo, é atendimento. Como que você recebe o seu paciente no consultório? Aquela energia, você tem que ter uma boa energia para receber o seu paciente, você tem que ouvir o paciente, né? Quando o paciente chega ao consultório a primeira vez, ele normalmente já vem meio acanhado. Consultório de dentista, ir ao dentista não é uma coisa agradável. Ninguém fala, olha, hoje eu vou ao dentista, que coisa legal. Não tem. Não tem. Ninguém gosta de ir ao dentista. Isso é natural. Então, deixar o paciente se sentir confortável, ter um bom ambiente, um ambiente agradável, né? Que ele se sinta ali descontraído.
e ter uma boa conversa. Então, essa primeira abordagem com o paciente, ela é muito importante. E ouvir o paciente. Quando o paciente vai, ele normalmente não quer falar muita coisa. Uhum. Mas aí você dá uma trelinha para o paciente, começa a puxar aqui, puxar ali, descontrair, o paciente começa a perceber que ele está num ambiente seguro, que ele pode falar. E é nesse momento que eu começo a captar ali medo, trauma e expectativa. Por que aquele paciente está aqui? Ele está aqui por... Será que ele está só com dor? Ou será que o paciente está aqui porque ele quer algo a mais? E o que é esse algo a mais? Então eu converso muito com o paciente, né? O que está acontecendo? E eu falo, então me conta uma historinha. E você tem alguma historinha para me contar? É o suficiente para o paciente contar tudo. E se abre. E se abre, né? E muitas vezes eu, como profissional dentista, acabo fazendo ali um papel de psicólogo, porque o paciente tem traumas, né? Eu falo sempre, olha, eu tenho pacientes de 80 anos que me contam o trauma dele quando aconteceu que tinha 6, 7 anos. Eu falo, olha como é importante. O paciente passou a vida inteira com um trauma, ele já tem 80. O trauma aconteceu quando ele tinha 7 anos. Então, veja como é importante você criar ali com o paciente um vínculo de confiança. Então, sim, a confiança é o maior atrativo do consultório, né? Não deixar o paciente esperando. Pensa, você vai num lugar que já não é confortável. Ir ao dentista não é confortável. Aí você chega, senta e fica lá 1 hora esperando e ouvindo aquele motorzinho. Não, esquece. É isso. Entendeu? Então, são coisas que a gente vai percebendo ao longo do tempo. No meu consultório, dificilmente o paciente espera. Se esperar uns 10 minutinhos, é óbvio que pode acontecer. Mas, então, assim, eu já marco um horário grande. Para quê? Para que eu possa atender o paciente. Eu sou muito tagarela, né? Fala. Às vezes eu falo assim, vamos parar de falar, porque senão eu não posso trabalhar. Então, que eu possa tagarelar, que eu possa atender e que eu possa me despedir com tranquilidade do paciente. Porque aqui o próximo, né, vai ter o horário dele ali reservado no horário certo, então chega. Então, dificilmente lá no consultório o paciente fica esperando. Se espera, é muito pouco. Por quê? Porque isso traz para o paciente um conforto muito grande, né? Eu já serei atendido. Eu chego lá, vou ser atendido. Isso é importante. Isso é verdade. E realmente, nenhuma das vezes que eu fui lá eu fiquei esperando. E faz todo sentido, porque se a gente já não é uma coisa agradável ir no dentista, né? E a gente sabe disso. E você chega lá mais cedo, ainda fica ouvindo barulhinho, aquela ansiedade vai aumentando. A hora que chega a sua vez já tá nervoso, já acabou com a experiência, né? Exatamente, então, exatamente. E até eu queria te fazer a pergunta justamente do oposto, porque eu também sinto isso. Ninguém, poxa, eu fico esperando a data de ir no dentista. Nossa, vou no dentista amanhã, que delícia. Não é a coisa mais gostosa do mundo, né? Mas qual que é o maior medo, o maior trauma das pessoas? Por que as pessoas têm tanto essa repulsa, essa coisa com o dentista? É por causa dos métodos mais antigos? Será que as novas gerações vão ser diferentes? Sim, os métodos antigos foram traumatizantes, né? E existe, sim, pensa assim, a criança, quando o pai e a mãe mandam escovar o dente, vai escovar o dente, vai escovar o dente, vai escovar o dente. Na 4ª vez, ele não fala vai escovar o dente. No chinelo. Ou então fala assim, isso mesmo, não escova o dente. Que você vai ver só, vai te dar uma dor. Na hora que te der a dor, aí você vai chorar. Isso é cultural, Léo. É cultural. Então, eu sempre falo para os pacientes, né, os pais, não fala essas coisas. Porque a gente fala. Como mãe também já falei, até eu como mãe e dentista já falei, a hora que doer, a hora que você tiver uma dor, você vai ver só o que é bom. Então, assim, isso é cultural, né? Que precisa ser quebrado. Essa cultura precisa ser quebrada, né? Ir ao dentista não é um castigo. Ir ao dentista é uma necessidade, né? E acontece muito.
As pessoas viram um ciclo vicioso. Eu não vou ao dentista porque eu tenho medo, e aí, como eu tenho medo, vai acontecer uma cárie, um problema, vai ter dor. Eu estou com dor, mas eu tenho medo. E se eu for ao dentista, eu terei mais dor. Isso vira um problema tão sério que tem casos que a gente não consegue salvar dentes. Recentemente eu tive um episódio de uma paciente que, por medo e vergonha, ela não contou para a família que ela estava perdendo os dentes, até o momento que os filhos começaram a reparar, mas o que está acontecendo? Porque ela já não estava mais falando direito, ela já não estava mais comendo direito, o que tira o paciente do convívio social da família e de amigos, né? Do convívio que ele está. Então, ela não ia ao consultório, porque ela tinha muito medo. Esse medo começou a fazer com que ela perdesse os dentes. E aí ela começou a se afastar de tudo. Então, nas conversas de família, ela estava sempre mais quieta. É claro que isso é uma coisa muito lenta, que o familiar acaba não percebendo. Ah, a mamãe tá quietinha, né? Ah, tá quietinha porque tá envelhecendo. Então, a gente tem que o familiar tem que estar muito atento com as coisas que acontecem em família. Então, é uma coisa muito importante, né? Estar atento e quebrarmos essa história de que dentista causa dor. Não, dentista tira dor. Dentista não causa dor, né? Ah, mas tudo no consultório do dentista causa dor. Não, não é verdade. Não é verdade. Pelo contrário, se o paciente criar um hábito, né, de ir ao dentista a cada 6 meses, quando ele for, no máximo ele terá uma limpeza para fazer. A dor, ela vem de um acúmulo de problemas. Se você não tem esse acúmulo de problemas, você não vai ter dor, né? E a dor afasta, acaba... Veja como é interessante. O paciente teria que vir ao dentista para tirar a dor. Mas ele tem tanto medo de ter mais dor que ele prefere sofrer a vir ao dentista. Isso é uma coisa que acontece muito. Então, o que afasta, né? Você me perguntou, o que afasta muito o paciente do consultório é a dor, que deveria trazê-lo. Ao mesmo tempo que ela traz, ela afasta. E também o paciente não ter o vínculo com o dentista, não ter a confiança, não ter a liberdade de contar o que ele quer, o que ele precisa, né? Quando você tem um vínculo com o paciente, ele retorna. Isso é fato. Toda vez você tem aquele paciente que ele é um paciente, eu chamo de paciente fiel, ele sempre vai retornar, com um probleminha pequeno ou com um probleminha maior, mas se ele for um paciente fiel, o problema nunca vai ser maior. O problema vai ser sempre pequenininho. É só uma manutenção. Olha que interessante. Então, na verdade, é esse hábito que faz com que a gente nem precisa de dentista. Então, se você não gosta de dentista, o ideal é que você vá a cada 6 meses, que aí você vai precisar cada vez menos. Exato. Né? Olha que paradoxo, só mantém, né? só Se mantém. você não gosta, é bom ir sempre para não ter nenhum problema grave, né? Exato. E falando em problema grave, eu queria entender quais são os tratamentos que vocês oferecem lá na clínica. Bom, lá na Odonto Valente, o paciente chega, então ele vai ser avaliado e de acordo com as necessidades dele, nós vamos encaixá-lo em todo... Lá eu ofereço todo tipo de tratamento. Então, a clínica geral sou eu quem faço, então entenda por clínica geral restaurações, limpeza, prótese, isso tudo é feito, eu sou a profissional responsável por essa parte. Neste tratamento, se neste planejamento odontológico dele cabe um implante, nós temos especialista na área de implante. Então, ele vai passar, no momento certo, vai ser feita a cirurgia de implante com o especialista. Tem especialista em canal, que é endodontista. O tratamento de canal é um dos grandes medos dos pacientes, né? Quando você fala, tem que tratar canal, o paciente fala, não, canal vai doer. Também é outro mito.
né? Já não dói mais. O paciente é atendido por um endodontista, ou seja, um especialista em canal, que faz aquele tratamento em 30, 40 minutos. Do começo ao fim dá 30, 40 minutos, sem dor, né? Então, canal é uma especialidade, implantodontia é outra especialidade. Temos a doutora Daniela, que faz a parte de harmonização facial, então botox, preenchimento, bioestimulador de colágeno, e aí a gente está falando mais de uma parte estética, né? Lembrando que o botox ele não é só para parte estética, o botox ele é usado para bruxismo e apertamento, é um tratamento que dá grandes resultados, né? E bem satisfatórios, porque o paciente que tem o bruxismo ele sente muita dor, né? Dor de articulação, acorda com dor de cabeça. O botox aplicado com finalidade para o bruxismo, ele não deixa o paciente apertar o dente da maneira que cause dor. Então, o bruxismo continua, só que não naquela intensidade. Isso é muito interessante, né? Então, o paciente aperta, ele vai ranger, mas não tem aquela dor. Porque o paciente que tem um bruxismo severo, ele acorda com muita dor. Dor de cabeça, dor nos dentes, dor na musculatura. Com o botox, não, né? Que é a toxina botulínica, na verdade, o botox é a marca, e isso vai ser metabolizado, né? Essa toxina ela é metabolizada pelo organismo, então, num prazo de até 6 meses não tem mais efeito, e aí é reaplicado. Então, pro bruxismo, a gente recomenda que seja aplicado em momentos de maior tensão, que estão relacionados com o estresse, né? O estresse do dia a dia. Então, o que causa o seu estresse? Cada um sabe o que causa o seu estresse, se é um problema familiar, um problema no trabalho, com filhos, mas a gente sempre tem aquele momento que tá pior. Então, é nesse momento que a gente fala, então, agora é melhor aplicar o botox. E daqui 6 meses, se for necessário, aplica novamente para fazer novamente o efeito. Olha que interessante. Às vezes é uma coisa tão complexa de se tratar, né? Um tratamento bem simplificado, atual, você consegue livrar o paciente de um pico de estresse ali que ia comprometer o sono, ia comprometer a saúde, ia comprometer até a saúde dental, né? A saúde dental, o bruxismo, ele causa um desgaste tão grande nos dentes que algumas vezes é necessário tratar o canal porque desgastou tanto que atingiu o nervo. Olha só. Então, evita isso, né? É uma coisa muito importante. E nesses momentos eu sempre recomendo para o paciente: olha, você precisa de um tratamento complementar. Eu não vou resolver o seu bruxismo, eu vou diminuir os efeitos, né? Então, ele precisa saber o que está causando isso. Se esse rangimento, esse estresse que ele está tendo é um fator realmente emocional, de repente uma terapia, quiropraxia dá muito resultado, homeopatia. Então, veja que as especialidades, elas se integram e complementam uma a outra para ajudar, né? Então, eu sempre recomendo para os pacientes: olha, procura um homeopata, procura o quiroprata, né? Que é para quê? Para diminuir essa tensão, né? Tem muita gente que faz o relaxamento miofascial que dá bastante resultado, né? Para dar o conforto para o paciente. Isso é bem interessante. E eu queria até, você falou de uma série de tratamentos que vocês têm lá, na questão do implante, na questão de ortodontia, o clareamento. Eu queria até dar um passo atrás e ter algumas curiosidades aqui sobre os tratamentos que já vou aproveitar e que já queria tirar contigo, né? Você falou do implante, né? Muitas vezes o implante não necessariamente está nos dentes da frente, às vezes o implante está no dente ali de trás que ninguém consegue ver. Nesse caso, o implante talvez não seja nem tão estética, mas por uma questão de saúde, mas é necessário fazer esse implante, mesmo que seja numa região que eu não consigo, que as pessoas não veem na minha boca? Sim, sim. Eu falo sempre, olha, a mastigação, a digestão, ela começa pela boca, certo? Através da mastigação. Então, todo dente tem uma função, cada dente tem uma função de cortar, de macerar. Se você perde um dente, essa função ela começa a estar falha,
né? Então, se o paciente não tem os dentes molares, que são os dentes de trás, ele não consegue triturar esse alimento. Mas tudo bem, ele vai comer, ninguém deixa de comer porque tem ausência de dente. Ele engole. Esse bolo alimentar, ele tinha que chegar ali no estômago já menor. Ele não está menor, porque não foi quebrado. O que acontece? Mais enzimas para quebrar aquele bolo alimentar. Então, a digestão, ela começa a ficar mais pesada, né? Como que ocorre a digestão? Através de ácidos. E aí tem que produzir mais para quebrar aquilo que não foi quebrado lá em cima na boca. Então, o dente, ele realmente não é só estético, ele é funcional. Então, todo dente perdido precisa ser substituído de alguma maneira. Todo dente. Um dente perdido causa muitas alterações na boca. Vamos falar só de boca agora, né? A gente já sabe que na digestão, a digestão vai estar alterada por conta que não quebrou aquele bolo alimentar, mas vamos pensar só na boca. Você perdeu um dente. Esse dente, imagine que é um dente inferior. O dente inferior, ele toca com o dente superior. Você perdeu esse. O dente superior continua mastigando, só que ele não tem quem tocar. Ele começa a descer, ele começa a sair do osso, o que a gente chama de extruir. Ou seja, o de cima desce, se fosse ao contrário, o de baixo sobe, né? Então, ele vai em busca de um contato. Ele quer um contato, que ele foi feito para isso. Os dentes foram feitos para se tocarem. Exatamente. Então, algumas vezes você vê alguém sorrindo e lá atrás você vê um dente maior. Por que que ele está maior? Ele está maior porque ele desceu, porque ele não tem o inferior. Outra coisa que acontece é, tá sobrando espaço, e esse exemplo eu uso muito lá no consultório. Pensa num sofá de 5 lugares com 5 pessoas sentadas. Todos estão juntinhos, certo? Cabe os 5 normalmente. Perfeito. Quando 2 pessoas levantam, o que acontece? As outras 3, naturalmente, se aconchegam, se acomodam, né? Se esparramam. Os dentes também se esparramam. E aí, o que vai acontecendo? Com o tempo, é muito lento, os dentes começam a abrir. Então, aquele espaço posterior que que aconteceu, os dentes abriram. Por quê? Porque sobrou espaço lá atrás. Então, não é só um problema de estética, né? É funcional. Então, acontece uma série de coisas por ausência de um dente. Abre espaço, o dente vai extruir, os dentes ao lado vão inclinar. E aí acaba comprometendo toda a mastigação. Toda a mastigação. Então, os dentes foram feitos para estarem juntinhos. Perdeu aqui, o de cá inclina e o de cá inclina. Forma um triângulo aqui embaixo tão grande quando eles acabam se encostando, né? Quando encosta. E aí começa a impactar alimento nesse triângulo grande aqui, o que causa cárie nos dentes ao lado. Então, tem tanta coisa que acontece por perda de um único dente, que eu falo sempre para o paciente, extrair o dente é a última opção. Extraiu? Tá bom, vamos planejar um implante. Perfeito. E aí, nesse caso extremo, que teve que extrair o dente e esse paciente não colocou o implante, esses dentes começam a se acomodar, a se mexer, eu acabo entrando ali talvez num caso de ortodontia, né? Em que eu preciso voltar com esses dentes no lugar para voltar com a mastigação, voltar com a saúde bucal, para poder organizar esses dentes novamente, né? Sim, a ortodontia ela entra ali nesses casos e é muito interessante, porque o paciente quando perde um dente, normalmente já passou dos 30. Né? É um paciente mais adulto, um adulto maduro, né? E às vezes fala assim, já perdi o dente, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. As coisas não tem que aceitar. Perdeu, infelizmente perdeu, vamos repor. Eu sempre falo para o paciente, a sua melhor opção na perda dentária é um implante.
Se caso ele não pode fazer o implante, eu tenho que dar outras soluções para ele. Mas se eu posso devolver esse implante da melhor maneira, esse dente da melhor maneira, por que não? Não é? Só que aconteceu de perder esse espaço, que os dentes se movimentaram. Poxa, e eu consigo levar esse dente para o lugar de novo? Consigo. A ortodontia hoje, ela é tão específica, ela é tão minimalista que a gente consegue pedir ali, num caso de alinhadores, eu quero 11 milímetros para colocar o molar. Eu consigo programar isso, eu consigo planejar. Então, num espaço que eu tinha 8 milímetros, não cabe um implante, eu preciso de 11. Então, eu vou programar para abrir esse espaço novamente, desinclinar dente ou empurrar um para frente, outro para trás, para criar esses 11 milímetros suficiente para colocar um implante, um implante futuramente. A ortodontia proporciona isso. Né? Então, hoje, a ortodontia ela tem uma história muito antiga. Né? Se você pegar alguns relatos de ortodontia, de aparelhos ortodônticos, eles eram feitos com ferro mesmo, com aço em volta do dente. E isso foi evoluindo de uma maneira. Hoje, o que tem de mais moderno são os alinhadores, né? Não que não se use mais brackets. Os brackets são aquelas pecinhas coladas nos dentes. Pode ser de metal, pode ser de porcelana, que tem um tratamento extremamente eficaz, não caiu em desuso. Que os alinhadores, hoje em dia, eles proporcionam um tratamento mais rápido e um tratamento mais preciso. Então, falando aí da ortodontia mais antiga e da mais moderna, os alinhadores, e hoje eu trabalho com Invisalign. A Line é uma empresa pioneira em alinhadores. Ela proporciona que a gente faça todo esse tipo de tratamento. Começaram com tratamentos simples, né? E hoje a Line trata casos muito complexos. Muito complexos. Então, para o leigo entender, os alinhadores, eles são um tratamento feito totalmente digital. Começa com o escaneamento da boca, que é a cópia digital da boca, é colocado num software, onde eu dou os comandos. Eu quero os 11 milímetros, eu quero esse dente mais para cima, esse dente mais para baixo, eu quero abrir um espaço, eu coloco todos os comandos lá. E ele vai me devolver um tratamento pronto. Então, quando o tratamento vem, são plaquinhas de acetato que elas vão ser trocadas a cada 15 dias. Precisa ser usado o maior número de tempo de horas possível por dia, então de 20 a 22 horas por dia, para poder ser trocado para a próxima etapa, mas o paciente sabe exatamente aonde vai chegar. Quando ele começou, ele já sabe aonde vai chegar, porque ele tem lá. A gente tem no digital, ele começa dessa maneira e vai evoluindo para chegar no resultado final. Muito mais rápido do que com os brackets convencionais. E ele consegue, inclusive, ver uma imagem de como é que vai ficar a boca dele. Inclusive a imagem. Quando apresento para o software o sorriso do paciente, ele já projeta o tratamento final. Isso é muito interessante, teve uma evolução muito grande, né? Sim. Eu lembro que eu coloquei o aparelho convencional com os brackets há muitos anos, e naquela época acho que já existia, mas não tinha tecnologia para se fazer grandes mudanças, né? Era uma coisa muito mais simples, Sim, né? era um tratamento simples, né? E hoje ele trata todo tipo de maloclusão. De crianças. Todo tipo de quê? Engasgar. Maloclusão. Então, uma mordida errada. Ah, tá. Tá? Uma mordida errada ele trata. E qual a grande vantagem dos alinhadores, né? É extremamente estético. Então, o paciente está usando e ele pode. Você poderia estar aqui usando sem que eu percebesse. Não interfere na fala, não interfere em absolutamente nada.
Para higiene é muito mais fácil, porque na hora da alimentação tira o alinhador, guarda na caixinha, escova o dente normalmente, passa o seu fio dental, coloca o alinhador novamente, né? Com o Bract, quem usou sabe perfeitamente que enrosca tudo, Corta a boca. corta a boca. Com os alinhadores não, né? Os alinhadores não causam isso, que ele é um plástico, ele é um acetato que vai recobrir todos os dentes. Para quem não conhece, pensa numa plaquinha de clareamento, né? Uma plaquinha de clareamento onde o paciente coloca ali o produto e encaixa para clarear o dente. O alinhador é basicamente isso. O alinhador é basicamente isso. E um tratamento muito mais rápido. Muito bom, mais conforto, mais higiene, mais só vantagem, né? Sim. Muito bom. E até em relação ao... Eu vi esses dias, uma sobrinha minha colocou o Invisalign, e até eu tava vendo em relação aos custos, é muito parecido com um aparelho normal, né? Porque o aparelho normal, você tem que manter uma manutenção muito mais constante. E as pessoas não colocam isso, né? Às vezes você olha o preço do Invisalign e fala, nossa, mas é mais caro. Não é, porque o Invisalign você já faz o tratamento inteiro, né? Exato. E enquanto o outro, você não coloca tudo na ponta do lápis. Mas se você colocar na ponta do lápis, talvez o tradicional saia até mais caro, né? Exato, exato. Para todo o tratamento, seja com Invisalign, seja com ultrassom, um aparelho convencional, o que a gente precisa do paciente é da cooperação, né? O paciente só precisa usar. Agora, com os Bracts, o que acontece? Machuca. O paciente não escova direito. E à medida que o paciente não escova direito, isso causa uma gengivite. Essa gengivite, ela faz com que o Bract solte. Então, eu sempre falo para o paciente, entenda que só vai fazer efeito se tivermos um conjunto. Eu preciso de dente, eu preciso do Bract colado no dente, eu preciso do fio passando dentro do Bract e eu preciso da borrachinha que abraça o Bract para segurar esse fio lá dentro. São 4 coisas. Se faltar apenas um, não está fazendo efeito. Acabou. Então, naquele momento que caiu, até ele recolar esse Bract, naquele dente, não está fazendo efeito, né? E aí, uma grande briga com adolescentes, na verdade, é com o que come, né? É chiclete, é tampinha de caneta que morde. Isso é muito comum acontecer, né? E aí quebra, e aí tem que voltar. E aí os pais cobram. O tratamento está fazendo efeito? O tratamento está fazendo efeito, mas... Como é que tá a colaboração? Eu preciso da colaboração, né? A colaboração, é claro, existe também no caso dos alinhadores, que se o paciente não usar o alinhador, não existe mágica que faça o dente movimentar. Então, a colaboração do paciente é extremamente importante, né? E muitas vezes o paciente acaba abandonando o tratamento por não ver uma evolução, né, no tratamento. E isso não depende apenas do dentista, depende também do paciente, né? Porque se o paciente não usa, o dentista não tem como garantir aquele tratamento que foi proposto. Então, a gente precisa trabalhar em equipe. É dentista e é paciente. Cada um fazendo a sua parte, né? E você sabe que com os alinhadores, o paciente pode, inclusive, fazer clareamento? Ah, é? É. Olha, que interessante. Isso é uma coisa interessante porque na programação do uso do aparelho convencional, a gente fala assim, então usa, na hora que tirar, né, faz aquele clareamento. Sim. Agora, quando o paciente usa alinhador, fatalmente, em momentos, ele estará sem alinhador, né? Eu até falo para o paciente, ó, você vai numa festa, não precisa ir com alinhador na festa, você pode ir sem. Mas tem dente ali que o paciente queria que fosse mais claro, né? Poxa, eu queria a minha arcada mais branquinha. Com alinhador é possível ele fazer o clareamento, porque ele usa a própria placa, o próprio alinhador, para aplicar o produto. O próprio alinhador. O próprio alinhador. Então, é um estímulo muito grande, né? Sem Você dúvida. está melhorando a mordida e já está melhorando
melhora a estética, com a mordida vai melhorar a estética, mas aquilo que incomoda o paciente, que é a cor dos dentes, já pode ser melhorado durante o tratamento com os alinhadores. Eu não preciso esperar o final do tratamento para poder Exato. fazer um clareamento. Interessante. E até falando nessa linha, quais são hoje os principais métodos de clareamento que a gente pode utilizar? Olha, eu vou falar uma coisa aqui que vai chocar você e vai chocar muita gente. Uhum. O pessoal fala assim, é clareamento a laser. E aí eu vou falar assim, eu sinto informar, mas não existe clareamento a laser. Ah, é? Não existe clareamento a laser. O que clareia o dente é o produto. É o ácido que a gente usa ali próprio para clareamento. Uhum. O laser, ele não clareia. O laser, ele pode tirar a sensibilidade do dente durante o tratamento de clareamento, que pode acontecer. Tem gente que tem mais sensibilidade, tem gente que tem menos. Uhum. Essa sensibilidade, ela perdura ali por uns 2 dias e que não é durante o dia todo. De vez em quando dá uma pontada. Eu falo assim para o paciente, você vai, Tá. de repente você vai fazer, ai, e passa. É exatamente isso, uns 2 dias, né? Então, o que clareia o dente é o gel. E como que é usado? Então, quais são os métodos de clareamento? Existe o clareamento doméstico e o clareamento que é feito no consultório. Uhum. Qual é a diferença? É a concentração do ácido que a gente usa. Por quê? No consultório, a gente usa ali até 18%, normalmente até 18% desse ácido, Uhum. né? Em casa, desculpa. No consultório, a gente tem ali até 35%, 37%. Isso é o dobro. Então, por ser mais forte, eu preciso proteger tecidos, né? Então, eu preciso proteger gengiva, eu preciso proteger bochecha. Então, o ácido usado no consultório, ele vai agir mais rapidamente. O efeito é mais rápido. Então, o paciente faz uma única sessão, já na primeira sessão, ele já percebe a diferença. Enquanto que em casa, ele vai usar o tempo determinado, depende da marca, depende do produto, Uhum. né? E aí vai clareando lentamente. Então, a diferença é essa. Então, o clareamento tem o clareamento doméstico e o clareamento de consultório. Só, não existe clareamento a laser. O laser, ele não clareia. Ele tira a sensibilidade que o produto causou, né? E acabou sendo um jogo de marketing isso, né? Usado por muita gente. Clareamento a laser, né? Então, eu tenho laser, eu vou fazer o clareamento. Todo mundo sabe, todo dentista sabe que o laser não clareia. Isso é só um jogo de marketing, né? Então, são 2 métodos, o caseiro e o de consultório. No consultório, normalmente, eu faço 2 sessões e aí eu deixo o paciente decidir se ele quer a terceira sessão ou não. Como ele Por conta da sensibilidade, não? uma sessão mais demorada, né? Tá. Então, em torno de 1h30, o paciente fica realmente com a boca aberta, com o afastador, então demora um pouquinho. E normalmente na segunda sessão o paciente fala assim, eu gostei do resultado. Tem alguns que falam, eu quero mais claro, vamos então fazer mais uma vez. É importante o paciente entender que não dá para quantificar o branco, né? Isso é branco, sua camisa é branca, mas não é um branco igual. Então, todo dente vai responder ao clareamento, mas a gente não pode falar, vai ficar este branco. Isso também não é real, né? Então, vai clarear quanto? Eu não sei quanto vai clarear. No nuance de brancos, a gente sabe que vai clarear, né? Também não adianta ficar fazendo, vou fazer 15 sessões de clareamento para ficar branco lente de contato. Não, isso também não acontece. Lente de contato é uma coisa, vai ficar aquele branco diferente do clareamento dental. É isso que eu ia te perguntar. E como é que funciona essas lentes de contato? Que eu já vi que para colocar a lente você precisa lixar o dente, alguma coisa Sim. assim, que você acaba comprometendo a saúde do dente. É verdade isso, não é? Como é que funciona a tal da lente de contato? Que aí você consegue ter aquele branco Sim, brilhante, né? o branco às vezes é até azulado. Eu falo, tá É. tão branco que tá azulado, né? A lente de contato, ela antes começou com as facetas, né? Antigamente, a gente ainda usa faceta, né? De resina, de porcelana, enfim. É só uma capinha.
é só uma frentezinha, né? A lente de contato, a diferença para a faceta da lente de contato é a espessura dela. É Tá. extremamente fina, né? Mas eu preciso desgastar a dente. Então, quais são as indicações da lente de contato, né? Hoje a gente tem, é muito comum, né? Se você olhar, a televisão tá cheia de lente de contato. Alguns com aspecto bem natural e outros com aspecto muito artificial. Aí eu falo sempre que depende do paciente, né? Eu, particularmente, acho que quanto mais natural, é muito mais bonito do que um branco artificial, Uhum. né? Eu falo para o paciente, você quer como? Nós vamos fazer aqui um teclado de piano, né? Ou vamos fazer uma coisa natural? E aí eu vou dizer uma coisa que muita gente pode até recriminar. Infelizmente, tem gente que prefere um teclado de piano, Uhum. mas é gosto. E eu falo gosto, a gente não discute, Claro. a gente respeita, né? O importante é as indicações das lentes de contato serem bem aplicadas. Então, dentes escurecidos, espaços entre os dentes, né? Tem gente que tem o dente muito pequenininho e tem espaço entre eles. Então não adianta eu colocar um aparelho para fechar esse espaço, porque à medida que eu fecho, a boca vai ficar tão pequenininha que fica desproporcional para um Uhum. adulto. Às vezes chega a inclinar até o dente para dentro. Parece castor, né? Que o dente vai para dentro. Sim. Então, nesse caso, não é recomendado usar aparelho. Você precisa justamente dar aquele tom mais natural, aquele aspecto mais natural, né? Da arcada. Então daria para aumentar um pouco o dente Dá com a para lente. aumentar, Olha que isso é interessante. uma indicação muito, é perfeita essa indicação. Então, aumentar o dente com as lentes de contato, né? Muitas vezes o paciente tem muitas restaurações, né? Restauração nos dentes da frente. E aí ele acha que o clareamento vai resolver. Então, eu quero fazer um clareamento porque os meus dentes estão escurecidos. Aí você vai ver. Não são só os dentes que estão escurecidos. São as restaurações. E o paciente precisa entender, voltando ao clareamento, que só clareia o que for dente. O que não for dente, não clareia. Então, se eu fizer um clareamento com intenção dessas restaurações ali melhorar, vai ficar péssimo. Por quê? Vai ficar mais nítido ainda, porque eu clareei dente Vai e a destacar mais resina a. vai destacar mais a diferença da cor da resina. Então, nesse caso, a lente de contato é extremamente bem aplicada, porque eu vou recobrir a frente toda do dente, né? Então, dente e o que já não tem mais, o que já foi perdido numa cárie Uhum. anterior, vai ser substituído ali. Então, fica muito natural quando é muito bem feito, né? Eu acho que tudo que é muito bem feito, bem planejado, fica excelente. Então, a lente de contato é indicada, sim, para muitos casos, né? E principalmente para esses, para devolver essa naturalidade do sorriso, né? Interessante. E aí a gente pensa até nessa questão estética, né? Você que vive esse dia a dia, você percebe claramente essa relação entre a estética bucal e a autoestima, a confiança do paciente? Sim, sim, a gente percebe muito isso. Você sabe que tive conversando com uma colega que é do setor de RH e ela me passou que em 7 segundos, para o entrevistador do emprego ali, Uhum. o cérebro capta aquilo, como que eu vou te explicar? Em 7 segundos, o cérebro do entrevistador vê a confiança através do sorriso, da aparência da pessoa, não só o sorriso, mas a aparência. Uhum. Então é óbvio que a aparência do entrevistado, né, também tem os dentes ali. Isso vai trazer mais confiança para aquele profissional. Então, é extremamente importante, né? Quando você se apresenta, é óbvio que a gente não pode dizer que através do sorriso, aquele profissional
deixa eu explicar, através do sorriso que o profissional é um ótimo profissional na área dele ou não. Não, não é isso. Mas ele traz mais confiança. Uhum. Ele passa confiança. Causa uma boa imagem. Ele Né? causa uma boa imagem, né? Isso é comprovado. Tem estudos que já mostram isso. Muitas vezes a gente percebe pessoas que escondem o sorriso, né? Eu, como dentista, percebo em lugares variados, né? Uma pessoa extremamente expansiva, que conversa e tal, mas ela, na hora de sorrir, ela dá uma disfarçadinha aí e tampa a boca. Tem alguma coisa ali que não gosta. O que é? Eu preciso ir atrás disso. O que é? Porque o paciente que esconde o sorriso, de uma maneira ou de outra, ele se apoia. Isso é inconsciente. Ele não percebe, mas ele esconde o sorriso. Ou sorri com a boca fechada, né? Aquela pessoa que ri. Ela não tá mostrando o dente. Tem alguma coisa errada ali. Foi o que eu pensei quando você falou daquela paciente que começou a perder os dentes e que começou a ficar mais afastada da família, começou a não se comunicar muito bem, começa a tampar a boca. Então você fala, poxa, então pera lá, então talvez uma boa aparência, uma boa saúde bucal impacte diretamente a comunicação e presença. Muito. Isso aqui, quando a gente fala de mundo dos negócios, do lado profissional, impacta diretamente numa reunião em que você precisa se posicionar, ou em qualquer momento que você precise falar, se você fica com vergonha, se você fica tímido, aquele impacta a sua autoestima, então acaba impactando a sua comunicação. Você fica com uma presença mais diminuída. Então, talvez a aparência, a estética dos dentes acabe impactando até um sucesso profissional de uma pessoa. Impacta sim. Você vê líderes, né? Então, os líderes, dificilmente você vai ver um líder que tenha um sorriso feio. Não, é muito difícil, né? Líderes de equipes, eu falo de trabalho mesmo, eles têm o aspecto que traz aquela confiança, né? E precisa, né? Não é só aparência física, mas é a importância da saúde bucal para todo mundo, né? Isso é extremamente importante. E quando a gente fala em saúde bucal, e novamente eu falo que é cultural, né? O Brasil e muitos países, né? Não tem a cultura da saúde bucal. Uma das coisas que eu falava na escola dos meus filhos, quando eles eram pequenos, que eles davam a importância de escovar os dentes até a educação infantil. A partir do momento que a criança entra no ensino fundamental, ela não tem mais o tempo de escovar o dente. Você já reparou isso? É verdade. Você tem filho. É verdade. Na educação infantil, a criança leva o seu kit de higiene bucal. Entrou na educação, no ensino fundamental, na primeira série, não tem mais horário. Acabou. E eu cheguei a questionar isso na escola dos meus filhos. Poxa, perceba que até a educação infantil, tomou o lanchinho, agora é a hora de escovar os dentes. Por que agora, na primeira série, não tem mais? Porque é muito corrido, não dá tempo. Mas então, daqui pra frente, só piora. Verdade. Só piora. Nunca tinha pensado nisso, sabe? Não é verdade? Nada com olhar profissional, né? Só piora, porque cada vez a gente corre mais, então vai cada vez menos escovar os dentes, né? Então, é cultural. Cultural. Muito bom. E a gente falou aqui de uma série de tratamentos. Então, falamos do implante, do clareamento, da ortodontia, né, do alinhamento. Eu imagino que para tudo isso aqui, você precisa ter uma clínica bem equipada, e a gente sabe que os equipamentos nesse ramo são muito caros, né? Eu queria até falar da questão de estrutura. Hoje a importância, além de ter um profissional com muita experiência e muito conhecimento, você também precisa ter um equipamento adequado para poder fornecer um tratamento para esses pacientes, né? Sim. Essa tecnologia toda, né, ela ajuda demais a gente. Né? Então, tudo ajuda. Tudo. Claro que para fechar um diagnóstico depende do profissional, do conhecimento do profissional, mas esse diagnóstico, a tecnologia, ela traz para a gente
todos os parâmetros para fechar esse diagnóstico. Eu sozinha não consigo ter uma imagem de raio-x, não consigo ter uma imagem de um escaneamento. Quando a gente faz um escaneamento no paciente, que ele vê, eu mostro para ele, olha, aqui tem cárie. Não, não tem. Tem. Então, essa tecnologia que a gente tem hoje, ela ajuda demais. Ela ajuda demais. A olho nu, muitas vezes, você pode não ver uma cárie. No escaneamento, eu consigo mostrar para o paciente cáries que estão ali no meio, que eu só conseguiria mostrar com o raio-x. Olha que interessante. Como é que é feito o escaneamento? Eu coloco uma câmera É na uma boca? câmera intraoral, né? Então vai passando a câmera e através de fotos, né? Ela vai captando tudo isso e imediatamente ela já mostra na tela a cópia da boca. Então, se tiver alguma falhazinha, né? Não pegou um pedacinho do dente, você volta com a câmera naquele pedacinho e já vai olhando na tela, ela copia tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí você tem uma lupa, né? Um dos dispositivos do scanner é uma lupa. Você vai passando sobre o dente e vai mostrando para o paciente. Se tiver cárie, ele aponta. Tem um caso de um paciente meu, que eu acompanho ele, tá com 16 anos. Eu acompanho já há um bom tempo que ele tem uma má formação do esmalte, né? Uma má formação do esmalte, pensa assim, na hora que o esmalte estava em formação, mancou um pedacinho ali. Tá. Então, como se ficasse ali meio poroso, né? Esses lugares são mais propícios a formar uma cárie. E eu vim acompanhando, já tinha avisado a mãe, olha, a hora que isso cavitar, ou seja, a hora que abrir esse... Pensa numa pedra pómez, né? Naqueles buraquinhos, na hora que aquilo abrir mesmo, a gente tem que restaurar. E eu vim acompanhando, todo ano, fazer o acompanhamento dele. E aí chegou o momento de ele usar os alinhadores, ele queria fazer lente de contato para fechar espaços. Sim. Um adolescente, imagina, 16 anos, eu quero... A história foi essa, ele é um paciente que eu acompanho há anos, acompanho esse dente especificamente, essa última, o ano 2025, ele veio porque queria colocar lente de contato e a mãe falou, eu quero saber o que é e se é indicado. Eu falei, de jeito nenhum, ele precisa de aparelho para fechar esses dentes. Agora que já está com dentição completa, a gente põe o aparelho e fecha todos esses espaços, não precisa de lente de contato, não vai desgastar nada, vai fechar. E durante o escaneamento, para eu poder colocar os alinhadores nele, aquele lugarzinho que foi de má formação cavitou, formou uma cárie. E no escaneamento aparece exatamente... Pegou ali. E aí é fácil de você mostrar para o paciente, olha, tá vendo aqui? Isso aqui é uma cárie. Então essa tecnologia toda ajuda a gente demais. Tudo ajuda. Substitui moldagens, por exemplo, né? Então, aquela massa, todo mundo tem horror. Ah, sim, é verdade. O escaneamento substitui as moldagens. Então, veja como... E aí já vai direto. Acabou de fazer o escaneamento, manda para o laboratório vai ter essa imagem, ele vai, no caso de uma coroa, por exemplo, o paciente perdeu uma parte do dente, precisa fazer uma coroa. Eu não preciso moldar mais o paciente. Eu faço um escaneamento, eu mando para o laboratório, no laboratório ele vai imprimir aquilo em 3D e o dente também vai ser feito. Nossa, como tá moderno, como evoluiu, né? É outra coisa. Onde a gente vai parar daqui 10 anos se continuar desse jeito? Pois é. Antes, a gente esculpia dente, né? Dentista é um artesão, né? Sim. Dentista é um artesão e vai continuar sendo, né? Porque ali na boca do paciente vai continuar dessa maneira. Precisamos de mãos humanas. Mas isso em laboratório, né? Você esculpia, né? O protético, ele esculpia o dente para fazer daquela maneira. Hoje, isso tudo é feito no digital. Não precisa disso. Ele é feito no digital. Então, e vai imprimir. A pecinha sai pronta, né? De uma impressora 3D, a peça sai pronta para voltar para o dentista e o dentista cimentar aquela peça. Bom, eu quero aproveitar esse papo aqui e já te perguntar, né? Tem várias profissões que estão preocupadas aí com o desenvolvimento tecnológico, preocupados com IA.
A gente já falou aqui com corretor de imóveis, a gente já falou com o pessoal da Brownie Box também, uma confeitaria. E eu te faço a mesma pergunta: como é que a IA e esse avanço tecnológico podem impactar no seu ramo? Olha, eu acho que sempre positivamente, Uhum. né? O dentista existe e acho que para substituir um dentista vai demorar um pouco mais, Uhum. né? Para ter um robozinho dentista vai demorar um pouco mais. Mas o que a gente tem é bom, né? Essa tecnologia toda para a gente é muito bom. E eu lembro até do começo da nossa conversa, né? Que o dentista, que você falou, que o dentista é muito mais, ou uma boa parte do trabalho do dentista é o psicólogo, além da parte técnica, né? Então é trazer conforto para o paciente, é fazer com que ele entenda, é fazer com que ele se sinta bem. E isso a gente não vai ter uma máquina que faça, né? Exatamente, exatamente. Maravilha, a gente já está aqui caminhando para o final. Eu gostaria de pedir para você deixar aí uma mensagem para quem está começando agora na odontologia. Quais conselhos você diria? Quais caminhos que essa pessoa pode seguir para ser bem-sucedido nessa carreira? Isso é uma coisa muito interessante. Você sabe que a minha filha tem uma amiguinha de educação infantil, né? E ela tem uma irmã mais nova e eu sempre atendi. E agora, há pouco tempo, ela falou para mim, ela tá no 3º ano do ensino médio e ela falava para mim desde pequenininha: tia, eu vou ser dentista. E eu falava: eu te dou o maior apoio. E agora tem, acho que 1 mês, 2 meses, ela no 3º ano falou para mim: eu decidi, eu vou fazer faculdade de odonto, né? Olha só, que legal. Ela fez uma cartinha, tal, até eu publiquei, até achei super bonitinho. E ela falou: obrigada você falar que eu serei uma ótima dentista. Então, assim, a primeira coisa, a gente precisa ter amor àquilo que a gente faz, Uhum. né? Não adianta pensar que, eu terei dinheiro. Muita gente pergunta assim para mim: ser dentista te traz muito dinheiro? Eu falo: olha, como toda profissão, eu ganho o que eu trabalho, Uhum. não é? Eu ganho o que eu trabalho. Fazer aquilo com amor, né? E estudar. A gente sempre precisa estar atualizado. É importante ter uma especialização. Hoje em dia, as especializações elas estão muito em altas. Então, você pega profissionais que fazem apenas uma única coisa, né? É diferente de mim, que sou de uma geração muito mais antiga. O dentista clínico geral está caindo em desuso. Isso é fato, Uhum. né? Existe, graças a Deus que existe, senão também teria que ter já mudado de profissão, mas o que eu falo é dedicação, estudo e fazer com amor. Porque pensar só na parte de dinheiro em nenhuma profissão. Então, eu acho que em nenhuma profissão isso é válido, né? Vai gerar um estresse muito grande, além do estresse, aquela decepção de falar assim: poxa, não é isso que eu quero para mim, né? Sim. Então, fazer com amor, Estudo e amor estudo e amor, né? resolve E boa parte. pensar que, né, eu não trato dentes, eu trato pessoas. Isso é importante. Muito bom. Estudo e amor, é isso. Que conversa boa, hein? E Ótima. tenho certeza que você aí que nos ouviu até agora conseguiu conhecer não só a profissional, a ótima dentista, mas também a pessoa de visão por trás de toda essa atuação. Doutora, muito obrigado por compartilhar conosco sua história, seus aprendizados, sua experiência. Aproveita e deixa aqui os seus contatos. Qual é o Insta da sua clínica, o seu Insta, para que as pessoas possam te seguir e possam ir lá conhecer. Recomendo fortemente. Eu vou, meu filho vai, minha esposa também. Doutora, deixa aqui seus contatos, por favor. Eu que agradeço, Léo, a oportunidade. Foi um papo muito gostoso. E o consultório fica no bairro do Belém, na rua Fernandes Vieira, número 102. O nosso Insta é odonto.valente. Eu atendo de segunda a sexta e aos sábados na parte da manhã. E eu Muito vou bom. ficar muito grata de ter qualquer pessoa, qualquer paciente é muito bem-vindo. Algumas vezes eu falo: vem pelo menos tomar um café para a gente conversar. Depois eu vejo a boca. Muito bom. Quem sabe até a gente não se encontra por lá.
E para você que acompanhou mais esse episódio aqui do Aliança Talks, fica o convite para seguir aqui nosso canal, continuar visualizando os empresários e profissionais lá do nosso grupo. Se você quiser conhecer o nosso grupo de empresários, estou deixando aqui embaixo o meu @ de novo, me chama lá no Insta que eu vou te explicar como é que funciona e a gente vai fazer negócio juntos. Até o próximo episódio. Valeu!